Retomando a nossa programação oficial, daremos início agora à conferência de abertura, intitulada Educação Ambiental, como os manuais escolares europeus retratam o problema da poluição. Tenho a honra de apresentar a professora Rosa Branca Tracana, do Instituto Politécnico da Guarda, o IPG, de Portugal. A professora é licenciada em Biologia pela Universidade de Aveiro, mestrado em Toxicologia na Universidade de Aveiro e doutoramento em Estudos da Criança, área de especialização em Estudos do Meio Físico, no Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho, também em Portugal. É professora adjunta no Instituto Politécnico da Guarda de 2010 até o presente momento. É membro do Conselho Científico do Geoparque Estrela de Portugal, orientadora e arguente de teses de mestrado e doutoramento. Membro do CIDEI e colaboradora do CIEC da Minho. Artigos publicados em revistas nacionais e internacionais, assim como capítulos de livros. Áreas de interesse em educação ambiental, educação para a saúde e formação de professores. Então, desejo a todos um bom aproveitamento dessa conferência. Muito boa tarde a todos, aliás, bom dia, espero que se encontrem todos bem e vamos hoje iniciar este congresso com a apresentação sobre educação ambiental e a poluição nos manuais escolares. Desde já agradeço ao professor Júnior pelo convite para estar aqui presente e espero que tenham um bom congresso, apesar de distante, vou tentar participar em algumas sessões e, obviamente, interagir com os colegas. Passo, então, neste momento, a compartilhar a apresentação que pensei vos apresentar. Só um segundo. E penso que já estamos aqui com a comunicação. E peço desculpa, a comunicação que decidimos aqui apresentar em conversa com o professor Júnior foi sobre educação ambiental, como os manuais escolares europeus retratam a poluição. Claro está, antes de avançarmos para alguns dos resultados obtidos do estudo que foi feito sobre estes manuais escolares, vamos falar um pouco da educação ambiental no seu todo e particularizar um pouco ao nível também da poluição. E assim, quando nós falamos em educação ambiental, obviamente que todos nós sabemos que é uma das temáticas mais importantes, é atual, vai continuar atual e obviamente que os seus valores vão transcender o mero respeito do ambiente ou pelo ambiente. Há muito mais do que o mero respeito por aquilo que nos rodeia e vamos ver alguns desses valores. Assim, quando nós abordamos a questão da educação ambiental, nós, se formos à sua parte histórica, à sua parte histórica do seu conceito, da evolução do seu conceito, constatamos que passou de um caráter puramente naturalista, veio uma fase em que era importante esta relação do equilíbrio do meio natural com o homem e hoje em dia a noção ou o conceito mais associado tem a ver com a construção de um futuro pensado e vivido uma lógica de desenvolvimento e progresso, ou seja, estamos basicamente a falar o quê? No seu desenvolvimento sustentável. Daí que hoje em dia associamos diretamente esta educação ambiental ao desenvolvimento sustentável. E quando falamos em desenvolvimento sustentável, obviamente temos que falar na sociedade, temos que falar na economia, temos que falar na tecnologia e a sua interligação para que temos sim um futuro melhor. Assim, eu gosto muito desta citação do professor Morgado, da Universidade de Aveiro, que diz que a educação ambiental, e passo-vos a ler, deve ser vista como um instrumento fundamental para um processo de mudança de valores, mentalidades e atitudes, de modo a criar uma consciencialização profunda e duradoura na sociedade dos problemas associados com as questões ambientais. E aqui um dos aspectos que eu queria realçar é este mesmo, que é a do instrumento fundamental. Eu vejo muito a educação ambiental
ambiental como um instrumento. Instrumento para quê? Instrumento para mudar. Mudar ideias, mudar comportamentos, mudar a mentalidade de algumas pessoas. E nós, de facto, temos visto que, ao longo do tempo, cada vez mais a educação ambiental está presente nos vários níveis de ensino. Por exemplo, cada vez mais nós trabalhamos a educação ambiental ao nível do pré-escolar. Porquê? Porque desde cedo, se nós desde cedo ensinarmos às crianças alguns comportamentos pró-ambientais, ou seja, comportamentos positivos em relação ao ambiente, mais depressa eles vão ser jovens e adultos com uma boa literacia ambiental e daí cidadãos ativos e preocupados com aquilo que nos rodeia. E daí que nós, por vezes, não devemos só ver a educação ambiental como uma disciplina por si só, mas sim vê-la, sim, como uma ferramenta para nós atuarmos no meio ambiente que nos rodeia. Assim, se nós olharmos e relacionarmos estes níveis de desenvolvimento com a educação ambiental que se devem atingir, quais são? São 3 essenciais. Por um lado, tomar consciência de que dos diferentes problemas ambientais e de modo a eu adquirir competências e informação através quer de atividades individuais, quer através de atividades cooperativas. Por outro lado, devo ter um nível de desenvolvimento de preocupar-me compreensivamente, ou seja, ter uma compreensão de facto dos problemas ambientais, para além dos conhecimentos por si só, mas sim de modo a que eu tenha uma participação crítica, porque aqui é um aspecto essencial. Eu não devo, o que é que a mim me adianta apenas conhecer, ter conhecimento, se eu não vou atuar? A ideia do conhecimento é eu poder pegar no conhecimento, pensá-lo, refletir e de modo depois a seguir a agir criticamente sobre um determinado problema. E depois, obviamente, participar comprometidamente, ou seja, eu para tomar uma decisão é necessário eu fazer um juízo crítico que obviamente são formulados pela via do diálogo e da opinião partilhada. Assim, nós, quando olhamos para a educação ambiental, há alguns aspectos fundamentais que nós devemos olhá-la. Há 5 questões, focos predominantes quando falamos em educação ambiental. Um deles é ser interdisciplinar, ou seja, ela atravessa toda a nossa sociedade e, se quisermos só falar no sistema escolar, para mim atravessa todas as disciplinas que estão em todo o processo do sistema escolar. É participativa, só através da nossa participação é que nós, de facto, mudamos comportamentos. É comunitária, porquê? Porque, como vocês sabem, há imensos projetos ao nível da comunidade e muitas vezes eles surgem porque aquela comunidade tem um determinado problema, então é a própria comunidade que vai tentar atuar sobre esse mesmo problema. É criativa porque nos faz pensar nos diferentes modos como é que eu vou resolver um determinado problema e, obviamente, é valorizada pela ação. Não há educação ambiental sem haver ação. E este é, de facto, para mim, um dos pontos essenciais, que é partir para a ação e não ficar única e exclusivamente no campo teórico. Assim, se nós formos um pouco mais profundamente olharmos para os conceitos teóricos, nós iremos ver que esta relação do homem e ambiente sempre existiu e a relação que existe no dia-a-dia muitas vezes transporta para os manuais escolares e nós iremos ver isso mais à frente. E então nós podemos ver essa relação em 3 focos: no antropocentrismo, no ecocentrismo e no biocentrismo. E quais são as diferenças? Se nós olharmos para a relação antropocêntrica, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o homem é que domina em relação à natureza. Ou seja, ela existe, mas é dominada pelo homem. Se eu olhar para um biocentrismo, então o centro do mundo roda em relação ao homem, ele é o centro de todo o valor, em que a maior parte dos seres vivos não constitui qualquer utilidade. É o homem pelo homem. Por último, apesar de estar aqui no meio, é o chamado ecocentrismo, em que de facto o homem se coloca na posição que, na minha perspectiva, deve ser a mais correta, que é um elemento pertencente ao meio ambiente. Ou seja, é um elemento como existem todos os outros elementos de um ecossistema, de um ambiente natural. E vocês vão ver que estas 3 noções são importantes, principalmente quando analisamos os manuais escolares, como iremos ver mais à frente, uma vez que nós, nos nossos manuais escolares, podemos encontrar estas perspectivas consoante a temática que nós vamos abordar, seja da poluição, seja dos ecossistemas, seja da biodiversidade. Assim, nós, ao olharmos a educação ambiental, e como eu já vos disse, se nós virmos isto como uma ferramenta, podemos vê-la também como um grande chapéu e que nós temos aqui
4 aspectos fundamentais. Se olharmos para a educação, então vamos ver a parte da consciencialização dos indivíduos e olharmos para a sua tecnologia. Podemos olhar para o meio ambiente na perspectiva ética da preservação e da vida. Podemos olhar para a saúde, e aqui é um aspecto essencial esta relação, porquê? Porque a poluição, a prevenção de danos e o saneamento básico são 3 fatores associados à saúde, que por sua vez estão associados a uma educação ambiental. Porquê? Porque no caso da poluição, até como é o caso que nós vamos aqui falar, o que é que acontece? Nós sabemos que a poluição é algo que aparece no meio ambiente, que vai degradar esse meio ambiente e que vai ter consequências. Mas quais consequências? Não só para os seres vivos que aí habitam, não só para os elementos como o solo, por exemplo, para o ar, mas também para o homem, por exemplo, que pode ter prejuízos bastante elevados. Nós sabemos, por exemplo, que um dos aspectos essenciais quando se começou a falar da poluição atmosférica foi porque houve vários casos de indivíduos, homens, mulheres, crianças, idosos, que apareceram nos hospitais com graves problemas respiratórios. E um dos estudos indicou que esses problemas respiratórios estavam em crescendo. Porquê? Porque tinham a ver exatamente com a poluição atmosférica que estava a aumentar. E aí começou-se então a olhar, os cientistas a olharem e os médicos a olharem de outra maneira por aquilo que nos rodeia. Só um pequeno à parte, nós hoje em dia também sabemos que há muitas alergias que as crianças hoje desenvolvem, que não desenvolviam há anos atrás, e que algumas delas estão diretamente relacionadas com os tóxicos que os alimentos que depois que as crianças se alimentam têm, e que vai provocar uma alteração do seu sistema imunológico. E por último, obviamente, olhamos a educação ambiental, olhamos para outro foco, que é chamada a sustentabilidade, e aqui, obviamente, que a sustentabilidade tem a ver, como também já vos disse anteriormente, a justiça social, a preservação do meio ambiente e, obviamente, o desenvolvimento económico. Assim, já que tenho uma frase que me permitam vos ler, acho bastante importante e que reflete tudo aquilo que nós hoje iremos aqui abordar, que é, hoje em dia, o ser humano apenas tem ante si 3 grandes problemas que foram, ironicamente, provocados por ele próprio. Por um lado, a superpovoação, por outro, o desaparecimento dos recursos naturais e, obviamente, a destruição do meio ambiente. Triunfar sobre estes problemas, vistos sermos nós a sua causa, deveria ser a nossa mais profunda motivação. Claro está, isto já foi escrito há muitos anos, estamos em 2021 e continuamos a ter estes mesmos problemas e de modo mais agravado. Já para não falar nas alterações climatéricas e do aumento da temperatura do globo, entre outras situações. Mas o que é certo é que, infelizmente, muitas delas, ou a grande parte delas, foi criadas pelo homem, e nós temos o dever de tentarmos arranjar maneira de solucionarmos estas questões. Muitas delas não podem ser solucionadas em 100%, mas pelo menos, em alguma parte, elas poderiam e deveriam ser solucionadas. Assim, vamos então ver o que é isto de poluição. E poluição não é mais do que, segundo Price, a introdução no ambiente, através de atividades humanas, de algo que causa dano. Ou seja, é algo que é introduzido, que não existia, mas que vai provocar alteração no seu equilíbrio. Aqui, Price refere-se apenas às atividades humanas, mas obviamente que nós também sabemos que a poluição, a causa dela, a maior parte é natural, é antropogénica, ou seja, quando está de facto associada à presença humana ou à atividade humana, mas também nós sabemos que há alguma poluição que está associada ao próprio ambiente natural. É, por exemplo, o caso do vulcanismo. Nós sabemos que a atividade vulcânica introduz na atmosfera uma enorme quantidade de gases esses que são prejudiciais para o meio ambiente. E aí nós nada a fazer, não podemos controlar esta situação, sabemos que ela é natural e, obviamente, ela existe. Claro está que nós também sabemos que após fenómenos de vulcanismo, passado uns anos, aqueles solos por onde foi a própria lava são solos muito férteis. Por isso há aqui uma dualidade que, por um lado, é mau porque provoca uma poluição, mas, por outro lado, é bom porque promove a fertilidade dos solos. Daí que, quando olhamos para a causa antropogénica, e todos nós sabemos várias causas antropogénicas, ou seja, podemos aqui enumerar inúmeras, eu aqui selecionei três grandes, no meu ponto de vista, que é, por um lado, o enorme consumo de energia, ou seja, que como temos maior número de população, há necessidade de haver maior número de fábricas
porque necessitamos dos alimentos e de outros elementos como carros, entre outras situações. Há necessidade de termos este consumo de energético, se temos mais pessoas, temos mais casas, temos mais consumo elétrico. Obviamente que temos grandes consumos de combustão de carvão, de petróleo, gás natural, entre outros. Por outro lado, temos também uma indústria química cada vez maior, ou seja, que vai produzir um grande número de substâncias que são tóxicas para o ambiente, desde os plásticos aos fertilizantes, aos pesticidas, aos detergentes. Aqui quero chamar a atenção também de alguns aspectos, que é a preocupação que tem havido em todo o mundo com o cuidado de deixarmos de utilizar o plástico e utilizarmos materiais que sejam amigos do ambiente. É uma tarefa árdua, é uma tarefa que nunca vai ser 100% conseguida. No entanto, se tivermos uma grande redução, já é bastante bom para o nosso ambiente. E agora, lembrei-me agora de repente, infelizmente estamos em alturas de Covid, e então mais um motivo para nós termos um pouco mais de cuidado e não lançarmos as máscaras no chão. Mas o que é certo é que se já devem ter visto, como aqui nós também vemos várias reportagens que já passaram, em que se encontram já várias máscaras nos fundos, nos oceanos, nos rios, nos solos, pessoas a deixarem na rua. Ou seja, vamos ter um pouco de cuidado, porque isto às vezes é civismo e educação, e não é mais do que nada. Isto já nem é educação ambiental, é educação formal, é educação normal de todos nós. Mas nós também, obviamente, que se aumenta a população, obviamente que aumenta também o número de pessoas, pleonasmo, portanto, a população, aumento de pessoas, obviamente que aumenta a necessidade do consumo de determinados alimentos, logo temos que aumentar o nível de produção desses mesmos alimentos. Para isso fazemos o quê? Utilizamos os fertilizantes e pesticidas. Felizmente também que há normas muito específicas de controlos relativamente a isto, mas não são todos controláveis, nem é possível nós termos tudo só biofertilizantes ou biopesticidas. E, por último, obviamente, que as próprias grandes cidades acabam por constituir grandes focos de acumulação de detritos, quer no lixo doméstico, quer no lixo hospitalar, entre outros. Assim, nós podemos dizer que, de facto, a poluição não é mais do que uma força destrutiva e contaminadora desta mesma natureza. Vai provocar vários desequilíbrios, e desequilíbrios quase nos 4 elementos fundamentais da vida, que neste caso não são os 4 porque o fogo não pertence, mas ele vai provocar alterações no elemento ar, no elemento solo e no elemento água. Eu apenas coloquei aqui 3 imagens indicativas, e todos nós conhecemos estas imagens, e até piores, como por exemplo esta que vocês estão aqui a ver. É triste olharmos para um sítio junto a um rio e termos esta contaminação de lixo. Aliás, há uma campanha, e penso que vocês também no Brasil têm, que é a limpeza das praias. Há dias próprios em que há voluntários que fazem as limpezas das praias, a limpeza das berbas dos rios, a limpeza dos próprios pinhais, em que vão uma equipa de voluntários que se juntam e vão recolher este lixo. E normalmente, após esta recolha, eles publicam nas redes sociais a quantidade de lixo que retiraram de um determinado sítio. É sempre assustador. E às vezes o que me choca um pouco é isto já acontece há tanto tempo, estas campanhas já existem há anos, e como é que é possível continuar a existir esta quantidade, ou continuar a existir imagens como estas? O que é que está a falhar a educação? Onde falha? E acho que isto é uma questão que eu, como professora, me coloco, é uma questão que eu coloco aos meus alunos, mas eu acho que todos nós deveríamos colocar, não só com quem trabalhamos, mas mesmo em casa, o que é que está a falhar? Temos comunicação, todos os dias, quase todos os dias, temos notícias de problemas ao nível da poluição, mas não estamos a conseguir travar, pelo menos, este tipo de imagens. Porquê? É a falha do professor, o professor não passa essa informação aos alunos, os alunos não estão a conseguir interiorizar este aspecto, e então não conseguem passar para os pais. Onde falha? Acho que é uma pergunta que nós todos nos devemos fazer, e acho que nós todos devemos contribuir para que este tipo de imagens sejam cada vez mais raras e não sejam tão usuais como aquilo que ainda que estamos a ver.
Assim, como a minha própria comunicação dizia, que vamos trabalhar no manual escolar, não me vou alongar mais nos conceitos de poluição, porque todos nós aqui sabemos o que é, mas vamos agora falar um pouco do manual. Vocês é livro didático, se eu não estou em erro, a terminologia que vocês usam, e este manual, nós em Portugal utilizamos o termo antes de manual, este vem através do currículo, em que, segundo o José Maria Ruiz, diz-nos que o currículo deve ser um reflexo da sociedade que o planeia e, portanto, deverá constituir um mapa representativo que permita a reconstrução da ordem cultural existente. Ou seja, ele acha que aquilo que nós devemos ter nas nossas emendas de disciplinas é aquilo que a sociedade reflete. Daí que nós tínhamos as várias disciplinas, eu penso que o Brasil também mais ou menos é parecido, desde a biologia, a matemática, a física, e é dentro destes conteúdos que nós trabalhamos as várias competências a que o aluno terá que ter. E uma das nossas ferramentas como professores é o manual ou o livro didático, e ele é praticamente um instrumento de trabalho. Eu costumo muitas vezes dizer que o professor, pelo menos aqui em Portugal, segue muito o manual como uma bíblia. Ou seja, o professor começa ao início do ano, pega no manual e folheia a página 1, a página 2, e vamos assim passando. Quando, por vezes, a pessoa, se fizer uma análise um pouco de fora para dentro, o que é que vê? Vê que, se calhar, nós não devíamos seguir as páginas uma a uma. Porquê? Porque há conteúdos que se calhar seriam mais importantes de serem trabalhados naquela semana, porque até houve uma notícia, houve um acontecimento que aconteceu, e se calhar porque vou na página 20, porque é que eu tenho que ir para a 21, quando aquele assunto, eu até vou falar dele nas aulas, e aconteceu na minha cidade ou no mundo, e eu podia trazer o problema para dentro da sala. Ora, eu não sei se no Brasil vocês seguem muito o manual à risca, aqui em Portugal nós seguimos o manual à risca, e é uma coisa com que eu me debato há muitos anos, mesmo na minha formação, nas aulas que dou para a formação de professores, e digo muito, o manual é um auxiliar. O manual é um auxiliar como é um PowerPoint. O manual é um auxiliar como é um jogo didático. Não necessitamos de o seguir à risca. Nós temos ali para nos ajudar, mas nós deveríamos sair do manual. Porquê? Porque há imensas atividades, há imensos vídeos, há imensos quizzes, há imensos jogos didáticos que já estão existentes, que existem nas plataformas digitais e que o aluno, se calhar, apreende muito mais facilmente do que só seguirmos à risca aquele manual. Atenção, não me interpretem mal, eu não estou a dizer que um manual não é necessário. Não, o manual é porque é um guia, mas é um guia como é o programa. E por falar nisto, vou-vos dar um exemplo aqui. Há uns anos atrás, numa ação de formação que estive a dar para os professores de primeiro ciclo, que são primários, eu falei do manual que estavam a seguir e que podíamos sair, e que havia determinados conteúdos que estavam no programa escolar que não estavam no manual. E há uma professora que até já dava aulas há uns anos, me perguntou, programa? Mas que programa? Nós temos um programa para estudo do meio, que nós, no ensino primário, não utilizamos ciências nem biologia, mas sim estudo do meio, que engloba toda esta parte. E eu disse, então há um programa que diz, eu nunca vi o programa, eu só sigo o manual. Como estão a ver, o professor habitua-se de tal modo àquele manual, que para ele o manual é tudo. E se sai o manual, então perdemos. Um outro exemplo que eu costumo dar é o seguinte, imaginem que estamos na primavera, está bem? E estamos a estudar um texto, e o texto português é sobre a primavera. Depois vamos fazer exercícios da matemática ou exercícios do estudo do meio que nada tem a ver com esta primavera. Quando nós podemos meter o conteúdo de primavera, quer em exercícios da matemática, quer em exercícios da parte do estudo do meio, ou seja, das ciências. E isto é sair-se um bocadinho do manual e não seguir-se ipsis verbis o manual. Ele existe, ok, ele é importante, ele é uma ferramenta útil, muito útil, mas tentem, estamos aqui nesta conferência, professores, tentem sair um bocadinho de só olharem o manual como sendo o vosso dogma. Nós, em Portugal, temos imensos manuais escolares. Eu até vos coloquei aqui, penso eu que são, pus um daqui do 5º ano, das ciências, e até vos pus aqui 3 do 6º ano. Como vocês estão a ver, aqui em Portugal nós temos
Cada editora, temos várias editoras de livros, e cada editora faz o seu manual. E muitas vezes o manual da própria editora, no ano seguinte, já tem outra capa. É uma capa completamente diferente, nós vamos abrir o manual, até pensamos que é outro manual. Não, mudou a capa, mas lá dentro é tudo igual. E se nós formos ver, e foi o que nós fizemos no nosso trabalho, analisar vários manuais, eles são todos idênticos. No entanto, aqui há a livre circulação e o Ministério não se mete. O Ministério, o que faz em Portugal, o Ministério da Educação que faz em Portugal diz as linhas do programa que querem que conste nos manuais escolares, e qualquer pessoa, qualquer até investigador, pode fazer o manual escolar, desde que a editora pague, ou então a editora contacta determinados professores e paga-lhes para lhes fazer o manual escolar. Daí que nós tínhamos sempre muitas dificuldades nas escolhas dos manuais escolares, porque temos uma imensidão deles para os mesmos anos. E, no entanto, todos têm que ter alguns aspectos. Segundo Friedman e Jambet, eles dizem que na concepção do manual, ou seja, da sua criação, há 3 aspectos essenciais que devem estar vertidos nesse manual. Por um lado, a informação de como é que é organizado o manual, ou seja, quando abrir o índice, eu tenho ideia de como é que ele está organizado, que pontos é que eu tenho, quais são as suas partes interessantes, se tenho exercício, se não tenho, para eu saber com o que é que eu vou lidar. Por outro lado, obviamente, a apresentação dos conteúdos. E, por último, deverá ter questionários. Para quê? Para ajudar o aluno a aprofundar os seus próprios conhecimentos e a tratar a sua informação. Porque o que é que nós queremos? Nós queremos passar a informação ao aluno, mas nós queremos que o aluno o que é que tenha? Consiga captar essa informação, consiga, nós utilizamos um bocadinho o termo em Portugal de mastigar a informação, refletir e ser crítico sobre aquilo que leu. Porque se é só ler, interiorizar e já está, voltamos a ter a mesma literacia, uma literacia básica. E nós o que pretendemos, à medida que vamos passando de ano para ano o nível do sistema escolar, obviamente é aumentar a literacia e cada vez chegarmos até à chamada literacia crítica. Assim, um dos aspectos, quando nós analisamos os manuais, e daí os manuais serem importantes, vamos olhar a um conteúdo, uma ferramenta que nós chamamos de transposição didática, em que, já vamos ver ainda no slide seguinte, em que há 3 aspectos essenciais que nós temos que olhar. Temos que olhar para o CAPA, que aqui nós colocamos CAPA como sendo conhecimento, temos que olhar para o V, que é os valores, e temos que olhar para as práticas. Ou seja, lá está, o nosso manual tem que nos dar o conhecimento, temos que olhar para os valores, nós temos valores que estão lá no manual, uns são diretos, outros são implícitos, aliás, muitos deles são valores implícitos, digo-vos já, e por outro lado, as práticas que nós temos. Então, o que é isto KVP? O que é isto a transposição didática? Nós, por um lado, temos do vosso lado direito, penso que estão a ver que são as concepções. O que é isto? São as concepções, são as ideias, são os conhecimentos, os valores e as práticas dos cientistas, dos grupos económicos, etc., que, por sua vez, vão fazer o quê? Vão atuar e vão elaborar vários elementos, entre eles os manuais escolares, que são os atores principais da escola, assim como do Ministério da Educação. Por outro lado, temos a transposição didática, que é o quê? Nós temos referências ao nível das publicações científicas, temos práticas sociais, temos valores dominantes, temos diferentes níveis de divulgação da ciência, e depois o que é que nós vamos formar? Vamos ter o currículo e os programas, e por outro lado, depois de termos os currículos e os programas, passamos para outra fase, que é os manuais escolares e outros recursos, e cadernos de exercícios, por exemplo. E então nós temos que é o saber, por um lado, ensinar, que é pelos professores, e o saber ensinado, que é os alunos. Ora, e é esta passagem de um lado para o outro, da transposição daquilo que nós encontramos para quem nós queremos, que nós apostamos tudo isto no manual escolar. Portanto, o manual escolar, quando é construído, ele é construído porque, por um lado, tem os cientistas, os grupos económicos, os professores, os investigadores e o Ministério da Educação a dizer isto é importante, e do outro lado, o que é que eu tenho? Tenho então a recolha de toda a informação para depois ser transposta para um programa escolar que, por sua vez, vai ser plasmado no manual escolar. Claro que o manual escolar não existe se existir quem? Os atores. Quem são os atores? Nós, como professores, e os alunos, como receptores desta mesma informação. Assim, atendendo às questões da educação ambiental,
atendendo às questões da poluição e do que é poluição, atendendo à relação homem-ambiente, atendendo à questão do manual escolar e esta questão da transposição didática, foi idealizado um projeto internacional, em que se pretendeu estudar vários aspectos relacionados com o domínio do estudo escolar, ou seja, desde a escola primária até à entrada na universidade. E então foram vários os campos que foram estudados neste projeto internacional, que é o Biohead Citizenship. Foi o cérebro, a genética humana, a origem do homem, a reprodução humana e sexual e a educação para a saúde. E um último, que é este no qual me encontro, no qual eu participei, que é a educação ambiental e desenvolvimento sustentável. Estes foram os 6 grandes temas de trabalho de vários investigadores durante alguns anos para este projeto. Porque o que é que nos interessou no seu todo? Interessou-nos ver 2 grandes aspectos. Por um lado, quais são as concepções dos professores que estão a trabalhar e os dos futuros professores. É um trabalho que eu aqui não vou apresentar, não foi o âmbito desta conferência, mas isto foi feito em relação a estas 6 temáticas. E um outro segundo aspecto foi ver como é que estes 6 temas se encontram nos manuais escolares, não só de cada país, como também depois da interseção entre estes vários países, para ver qual é que era a diferença, se é que havia diferenças, e se havia diferenças, em que é que havia essas mesmas diferenças. E assim, posto isto, foram vários países europeus, países não europeus, e que nós trabalhamos aqui neste vário estudo ao longo de alguns anos. E, obviamente, que começamos em quê? Começamos nos nossos queridos manuais escolares. Como eu já vos disse, nós, em Portugal, temos vários manuais escolares para vários anos, e obviamente tinha que haver o quê? Uma uniformidade, porque se eu estou a trabalhar em Portugal, eu tenho, o sistema é nós sabemos que há países que só têm um único manual escolar para cada ano, como também sabemos que há países que têm um manual escolar que dá para 3 anos, ora, cada país tinha suas diferenças. E então, uma vez que todos nós, investigadores, que trabalhámos na parte dos manuais escolares, íamos analisar os manuais escolares e depois iam ser interligados e relacionados com os outros para haver a sua interpretação, então tivemos que nos basear em 3 pontos fundamentais. Por um lado, usar só o material escolar, o manual escolar mais utilizado naquele ano escolar, ou seja, para isso fomos a uma base de dados do Ministério, no nosso caso em Portugal, e fomos ver quais eram os manuais escolares por ano letivo que os professores em todo o país mais utilizaram. Normalmente não, a análise foi sempre feita por 2 investigadores distintos, que depois cruzávamos os dados. E, obviamente, como é que fazíamos? Era o registro não só de ocorrências textuais, como de imagens para cada um dos indicadores selecionados, e isso mais à frente vocês já vão perceber o que é que eu quero dizer com isto. Portanto, isto foi a base metodológica do nosso ponto de partida do nosso trabalho. Assim, após nós definirmos este ponto, tivemos que definir que indicadores, que grelhas usar para esta análise. Nós tínhamos, dentro deste grande tema de educação ambiental e desenvolvimento sustentável, podíamos aqui estudar imensos temas, no entanto, nós estudámos 4 grandes temas: ecossistemas e ciclos, poluição, uso de recursos e biodiversidade. Porquê? Porque numa pré-análise, obviamente, sempre que nós avançamos para a análise de manuais, temos sempre que fazer uma pré-análise do que é que existe. Vimos que ao longo de todos estes anos do sistema escolar, de 12 anos, que é mais ou menos em todos os países, são à volta entre 11 a 12 anos antes da entrada na universidade, vimos que eram estes os 4 grandes temas que trabalhavam estes diferentes manuais escolares. Assim, nós utilizámos estes 4 grandes temas, neste caso em particular eu só vou falar da poluição, mas para abrangermos isto, fizemos 2 partes de grelhas de análise. Uma delas é chamada cross grids, ou seja, é uma grelha transversal, ou seja, transversal a todos os manuais desta área, em que vamos buscar alguns elementos que vos vou passar a mostrar. Portanto,
Nesta grelha transversal era a informação genérica do manual, desde o autor, o número de páginas, se tinha caderno de exercícios, não tinham, quais era a editora. O número de páginas, por exemplo, aqui tenho biodiversidade, mas podia estar poluição, que foi o que aconteceu, quais eram o número de páginas que cada manual escolar dedicava a um dos tópicos. A proporção entre o texto e a imagem, mais ou menos em percentagem, por exemplo, se as imagens ocupavam uma página inteira, metade ou um terço, e é algo muito interessante, por acaso esta parte não foi falada, mas na sua generalidade o caso português é muito paradigmático. Cada vez mais, nos anos mais recentes, porque nós depois também fizemos um estudo entre anos, pelo menos no meu caso em particular, eu estudei manuais antigos e manuais mais recentes, e neste caso em particular, o que me aconteceu foi que vimos os nossos manuais escolares muito mais recentes, eram manuais escolares que apresentavam muitas, mas mesmo muitas imagens. Ou seja, o texto era muito interessante, porque o texto era essencialmente... o texto era essencialmente a bold, aquilo que eles queriam dizer, e, por outro lado, o resto era quase tudo cheio de imagens. Ou seja, parecia que o que era importante era mostrar as imagens à criança e ao jovem, e não tanto o texto em si. E depois o texto que apresentavam era sempre em bold, como quer dizer, não, isto é que vocês têm que saber. Isto o que é que transforma? Transforma o manual escolar em algo muito redutor. Depois, por outro lado, fomos ver as questões da causa determinista com a retroação cíclica, e isto era essencialmente para a parte dos ecossistemas. Depois fomos também analisar o estilo educacional com que nos aparecia cada um dos temas. Fomos ver as dimensões socioeconómicas e éticas, que é um dos aspectos que eu vou falar e é interessante do caso da poluição. A parte epidemiológica, a parte afetiva e também a conformidade existente entre o manual escolar e o programa. Ou seja, há ou não há desfazamento entre uma e outra. Ou seja, será que tudo aquilo que está no programa está... será que tudo o que está no programa está plasmado nos manuais escolares? E essa é que é a grande questão. E, por exemplo, deixem-me só referir um aspecto muito interessante, não tem a ver diretamente com a educação ambiental, mas tem a ver com um aspecto que nós, aqui em Portugal, os micro-organismos, por exemplo, é uma temática que praticamente não aparece nos manuais escolares. No entanto, é referida no programa. E isto é um aspecto interessante de analisar, caso alguém esteja interessado em fazer a análise de manuais escolares nas diferentes áreas. É um aspecto que deve ver que se há ou não conformidade entre uma coisa e outra. Então, uma das questões que nós vimos foram então as questões socioeconómicas e éticas. E aqui o que é que nós constatamos? Constatamos que há 4 países que praticamente estas questões não estão representadas. É o Chipre, foi a Lituânia, foi a Polónia e foi a Roménia. Noutro aspecto essencial foi que a que está presente, essencialmente, é a questão socioeconómica, à exceção dos manuais da Finlândia, que vão mais para a perspectiva da dimensão ética. Isto é paradigmático e é interessante. Por um lado, interessante haver manuais que não tenham controvérsias, o que é triste, para mim é triste e vai contra um pouco aquilo que nós queremos de educação ambiental. Se nós queremos que a educação ambiental seja participativa, seja proativa, seja da comunidade, seja reflexiva, então como é que se não me apresentam controvérsias, eu não penso, eu só interiorizo aquilo que há e deixo de pensar. Outro aspecto interessante é a questão sempre só socioeconómica. Voltamos sempre ao mesmo. Parece que só o que interessa aqui é as questões económicas. Estamos as questões éticas. Onde estão? Onde ficam? Verificamos também que, apesar de tudo, os países mais democratizados são aqueles que estão mais permeáveis ao autoquestionamento. É uma questão interessante a nível político de analisar, ou seja, parece que quanto mais democrático é o país, mais ele se questiona, mais se autoquestiona, mais se interroga sobre determinados aspectos e, por outro lado,
há alguns dos manuais que falam destas questões, de facto, tornam visível esta questão de 2 ou mais sistemas de valores de ordem ética. E isto é interessante e é importante que isto se faça. Assim, o que é que nós depreendemos desta questão? É que a tecnologia, a tecnologia, o que eles defendem é que ela, por si só, vende a ideia de que vai resolver os problemas da poluição. E aqui vamos ter duas consequências diretas para os nossos alunos. Por um lado, o aluno vai acreditar muito mais que a tecnologia vai resolver o problema. Portanto, o ambiente, ok, temos problemas ambientais, mas estes podem ser resolvidos, sim, através da tecnologia, única e exclusivamente. E, por outro lado, é esta fé ilimitada de que a ciência e a tecnologia resolvem tudo. Ora, resolvem muita coisa, resolvem quase tudo, mas não tudo. Porquê? Porque se eu não mudo os meus comportamentos, eu não vou fazer... Pode vir a tecnologia toda que eu quiser, mas não me resolve porque eu não estou a mudar os meus comportamentos. E isto é problemático quando nós falamos desta questão. Um outro item bastante importante é sobre os humanos na natureza. Ou seja, a maior parte das imagens que nos aparecem é claramente bonita. Ou seja, ela é muito interessante, são sempre belezas, animais bonitos, ecossistemas bonitos. Menos quando nos falam da poluição. De facto, quando aparecem as questões relacionadas com a poluição, elas, de facto, são imagens bastante feias. E o que nós também reparamos é que os homens aparecem mais homens do que mulheres, principalmente nos manuais da Alemanha, do Chipre, da Finlândia, da Itália e em Portugal. E que uma coisa que é interessante, cá está a tal questão implícita, é que o que é que transparece destas imagens? É que todas as ações do homem têm sempre um impacto negativo no ambiente. Portanto, não há maneira de compensar. Está bem? E isto tem que ser bem interpretado e tem que se ajudar o aluno a interpretar o que está a aparecer. Porque o facto de aparecer o homem no ambiente não quer dizer que ele o estraga, mas o que é certo é que eles põem sempre o homem a estragar o ambiente. E há algumas imagens que mostram, são pouquíssimas, também é um aspecto interessante, que é o homem vítima da degradação no ambiente. Porque há muitas imagens sobre as vítimas serem ou os pássaros, ou os peixes, e isso vocês podem até ver, consultar nos vossos livros didáticos, a ver se é assim. Porque normalmente nunca põem o homem a sofrer essa ação do mau ambiente, essa degradação do ambiente. No entanto, temos um caso, que é o caso, é uma imagem do Manual da Hungria, em que de facto mostram crianças a brincar junto de um rio que está super poluído e ao pé de uma empresa com químicos. Qualquer um de nós ao ver esta imagem fica aterrado porque pensa o quê? Que a criança está a brincar em zonas poluídas, está a brincar junto a tudo e que pode dar cabo da sua própria saúde. Assim, após esta primeira análise destes manuais, desta perspectiva da chamada cross-grid, ou seja, da análise transversal, temos também o que tivemos então aspectos específicos desta questão da poluição. E vou-vos apenas mostrar como é que foi feito e depois só vos dar alguns resultados de que nós obtivemos. E então, quando olhamos para a questão da poluição, houve 4 eixos, a gente pode assim chamar, de aspectos importantes, que é humanos como convidados ou humanos como donos, portanto foi um dos aspectos que nós vimos, responsabilidade individual versus uma responsabilidade social, global versus local, complexo versus linear. E o que é que, obviamente, que isto foram os eixos que nós definimos no seu todo, na sua globalidade, mas depois fomos quê? Particularizar. E então, o que é que nós vimos aqui? Vimos que no complexo linear olhámos para a poluição e a sua relação com os ecossistemas. Quando fomos ao eixo global versus local, o que é que nós quisemos analisar? Por um lado, quais são os problemas relacionados com a poluição e, por outro, o seu controle, como é que se controla. Quando olhámos para os humanos como convidados ou como donos, fomos ver qual é o impacto da poluição que tinha. E, por último,
quando olhamos para a questão da responsabilidade individual e social, que é extremamente importante, que está diretamente também relacionada com as questões socioeconómicas e éticas, olhamos para a prevenção da poluição e sua gestão, para a resolução dos problemas relacionados com a poluição e, obviamente, para as estratégias para prevenir a poluição. E assim, nós obtivemos alguns resultados. Eu apenas vou aqui referir alguns dos resultados e aqueles resultados que eu achei mais pertinentes para trazer a esta conferência. Eu aqui dou-vos um exemplo de uma base que nós construímos, atendendo à primeira parte da cross-grid desta análise, que foi olharmos o número de páginas, ou seja, nós tínhamos o número de páginas que dedicavam a este assunto, o número de imagens, o rácio, por exemplo, as figuras ilustrativas ou com dados indígenas ou com conceptualização. Porquê? Porque também é muito importante, quando nós fazemos análises manuais, vermos que figuras nos aparecem. É apenas ilustrativa, macroscópica, ou seja, só para embelezar, ou essa figura tem dados empíricos, ou pelo contrário, a figura que me aparece nesse manual tem, de facto, conceitos que eu quero que o aluno retenha. E então, esta análise também foi feita, e foi feita nos vários países e ao longo dos anos. Isto foi apenas aqui um exemplo que eu vos mostrei de como nós fazíamos a contagem, por exemplo, ao longo de todo o sistema escolar. Esta, então, é uma das pequenas grelhas que nós utilizamos para a poluição. Neste caso em particular foi para a sua prevenção e a sua gestão. E então como é que vamos resolver estes problemas? Pode ser, e seguindo aqui a ordem, alterações no comportamento individual. O que é que nos aparece? Tínhamos que pôr o número de páginas das imagens, o número da figura e as ocorrências, ou seja, as ocorrências textuais. Ou seja, íamos ao texto também e íamos ver o que é que lá nos dizia referente a isto. Alterações no comportamento social, alterações na interação social com o individual, alterações das tecnologias, o que é que nos aparecia? E, por outro lado, olhámos também para as estratégias para prevenir a poluição. Estratégia educacional, legislativa, económica e ecológica. Foram as 4 grandes áreas que nós olhámos. Ou então, isto quer dizer o quê? Que quando nós íamos começar a analisar os manuais, pegávamos no manual, íamos à procura do top da poluição, dentro da poluição, então íamos ver se tínhamos estes pontos. Se tínhamos, colocávamos o número da página onde nos apareciam as imagens, qual era o número da figura e quais eram as ocorrências textuais, para depois, então, no fim, fazermos a análise global. E assim, tenho aqui um exemplo de mudanças, de ocorrências por manual que nós obtivemos nos vários países. Eu aqui até tenho de todos os países, mas realço aqui alguns dos países que nós temos. Por exemplo, se olharem cá para baixo, para a Lituânia, os manuais só foram 2. As mudanças no comportamento individual não apareceu nada. Na co-social, nada. Na interação comportamento individual, nada. E na da ecologia, nada. Ou seja, eles não abordam sequer esta temática. Em contrapartida, por exemplo, vamos à Estónia. Ele já tem 4,5 de ocorrências totais, como podem ver, não sei se aqui estão a ver a minha imagem, no total. Mas se formos, por exemplo, olha, em Portugal, 11,3, foram 10 os manuais analisados, as mudanças de comportamento 1,5, social 1,8, 0,5 na interação e tecnológicas 7,5, o que é muito elevado, ou seja, que veio ao encontro daquilo que nós referimos anteriormente. Ou seja, analisamos o manual, colocamos em tabela e, no fim, fazemos a nossa análise. E então, o que é que acontece? De facto, constatamos que as abordagens para alterarmos a poluição foi, de facto, a mudança na tecnologia para a solução de todos os problemas. Constatamos, ao contrário dos outros, é que na França, de facto, havia maior número de ocorrências no que respeita à mudança no comportamento social. E o que nós vimos que, de facto, a mudança no comportamento, apesar das mudanças na tecnologia ser a grande solução, que a maior parte dos nossos manuais dizem, se olharmos para as diferenças entre os países, vimos que as mudanças no comportamento social é mais forte em manuais de Portugal, Itália, Finlândia e França. Enquanto que os outros todos, dos outros países, praticamente o nível de ocorrências deste tipo de mudança eram muito baixas. Assim, em síntese, o que é que eu posso afirmar, assim, de uma forma muito rápida, de todos estes manuais que nós analisamos? Constatamos que os manuais
de todos os países usavam imagens idênticas. Isto dá a entender que todos nós recorremos a um banco internacional de imagens, não é particular de cada um. Há imagens que são comuns, é muito interessante, aos vários manuais de vários países. Nota-se uma coisa também que não é muito normal, mas aconteceu em praticamente todos os países, é a não presença da perspectiva histórica. Ou seja, não há em nenhum manual, mesmo nos manuais dos anos mais avançados, que penso eu que deveria também existir, esta perspectiva histórica da ocorrência da evolução da educação ambiental, como é que apareceu, qual é a sua importância, ausente ou fraco. A maior parte dos manuais tem uma concepção antropocêntrica e acontece imenso nos manuais de Portugal, o que é triste. O debate ético é sempre legado para segundo plano, tirando um ou outro manual de um ou outro país, e, de facto, as controvérsias socioeconómicas dominam a matriz neoliberal dos países desenvolvidos. Não se esqueçam de um aspecto fundamental que eu referi no início, quando nós falámos nos manuais escolares, que o manual escolar deve transpor, plasmar o que é a realidade de cada um dos países. E estamos aqui a ver a perspectiva neoliberal. De facto, nas abordagens para prevenir os problemas da poluição, centram-se quase exclusivamente nas mudanças na tecnologia, portanto, eles acham de facto que a tecnologia resolve tudo. E, apesar da diversidade cultural e religiosa dos diferentes países, porque assim como temos países europeus, mas também tivemos países não europeus, e aqui permitam-me também mostrar que há manuais muito interessantes todos estes países, mas constata-se que, no que diz respeito a esta questão de educação ambiental, não há grandes diferenças entre o europeu e não europeu. Assim, um dos aspectos de facto importante quando nós falamos desta questão da educação ambiental e nos meios educacionais é que, de facto, não é, o que nos aparece lá não é mais do que uma consequência das políticas de impacto promovidas em todo o mundo. Ou seja, há uma globalização, há as medidas ambientais de âmbito internacional e elas ficam e vêm plasmadas na maior parte de todos os conteúdos da educação ambiental. Nós sabemos, e quero reforçar este aspecto, em 2018 haviam 67 países, inclusive o Brasil está lá, que é no programa da Ecoescolas. De facto, a escola é um local privilegiado para a promoção da consciencialização ambiental, não tínhamos dúvida. Mas, mais uma vez eu digo, nós temos que sair do manual em si, temos que olhar para o manual, temos que ser críticos do manual, temos que ver o manual como um guia e não como uma bíblia, não como um dogma. Nós temos que saber ajudar o aluno a interpretar, só assim também é que lhe passamos as competências que ele deve adquirir no final de cada ciclo e é assim que nós devemos ensinar, de modo a ter cidadãos críticos e com literacia crítica. E, obviamente, que o que nós chegamos à conclusão é que os manuais devem ser melhorados. O manual não pode ter uma visão antropocêntrica. Não, de todo. O manual deveria ter uma visão ecocêntrica, porque quer queremos, quer não, nós somos mais um elemento. Se nós quisermos falar em fatores bióticos ou bióticos, nós somos um fator biótico do ecossistema. Logo, nós temos que ter a noção de que nós não podemos olhar para tudo o que nos rodeia só para o nosso usufruto. Nós olhamos, eu sei, mas não devemos. Daí que o próprio manual, se tanto em todo o mundo existem manuais, eles devem ser melhorados nesta perspectiva. Tem que haver maior visão social, tem que haver maior visão ética, tem que haver uma perspectiva não antropocêntrica, mas sim ecocêntrica, que era o mais correto. Assim, nós podemos então afirmar que, de facto, a educação ambiental é uma área transversal e, por ser uma área transversal, permite ajudar os alunos na consciencialização e na importância do meio ambiente. E ao termos esta consciência, é desta maneira que nós vamos o quê? Vamos permitir termos uma sociedade baseada na literacia ambiental e na cidadania. E isto é um aspecto fundamental de todos nós como formadores. Nós, como formadores, como escola, no seu todo, devemos tentar passar sempre esta informação. Consciencialização, preservação, para termos uma literacia ambiental e uma melhor cidadania. Não podia deixar de terminar esta minha comunicação
que desde já mais uma vez agradeço, espero que tenha sido profícua para vocês e que seja de aprendizagem, como eu vou aprender de certeza neste nosso congresso, mas sem vos mostrar um outro geoparque. Vocês conhecem geoparques manuais, no Brasil também existem, geoparques da Unesco. Nós há uns tempos, a Guarda é do centro de Portugal, temos a montanha mais alta que é a Serra da Estrela e conseguimos ser um geoparque da Unesco. É o quinto em Portugal, é o Geoparque Estrela, que vos vou passar aqui algumas imagens para vos convidar a virem até à nossa Serra da Estrela, que tanto é bonita durante o verão, como no outono, como no inverno, como no pôr do sol, como à noite, com estas lindas estrelas que nós temos. Portanto, estão todos convidados a virem até Portugal, conhecerem um bocadinho melhor o Geoparque e, obviamente, muito obrigada por estarem aqui comigo e muito obrigada por este convite.